A nossa conexão deu uma caída, mas voltou já. A gente estava falando dos nazarenos, né? Vou reler esse último parágrafo. Era uma denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionistas, de quem adotavam certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV. Citando aqui os ebionistas, o que de fato era o ebionismo? Ebionismo é o nome de uma das ramificações do cristianismo primitivo, que pregava que Jesus de Nazaré não teria vindo abolir o Torá e que considerava Paulo de Tarso um apóstata. Desta forma, pregavam que tanto judeus como gentios convertidos deveriam seguir os mandamentos da Santa Torá, o que levou a um choque com outras ramificações do cristianismo e do judaísmo. Diziam ser necessário obedecer a todos os mandamentos da lei de Moisés, que Jesus Cristo é o Messias, mas não é Deus, que ele não nasceu de uma virgem, mas sim foi gerado por José, que Paulo de Tarso foi um apóstata da lei e não um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, e que as escrituras sagradas são somente o Antigo Testamento. No caso aqui, quando eles falam de apóstata, sobre Paulo de Tarso, vou tentar colocar para vocês a visão que os ebionistas tinham de Paulo. O Paulo, ele tinha uma função naquela época, ele tinha algo a fazer. Quando ele teve a sua revelação, ele não teve uma mudança no sentido de seguir Jesus. Na verdade, ele se revoltou contra o que ele fazia. Uma pessoa que defendia o Estado, uma pessoa que defendia a supremacia governante, decidiu enfrentar o que antes ele defendia. Né? Então, na verdade, é como se fosse quase que um Robin Hood da época. Né? Ele não foi em direção a Jesus, ele foi contra o passado próprio. E esta visão dos ebionistas que é a maneira que eles viam Paulo, que eles entendiam que Paulo não era um apóstolo, e sim um apóstata. Entenderam? Outra coisa, as escrituras sagradas para eles eram os livros do Antigo Testamento. Aquilo que foi escrito pelos apóstolos era desconsiderado. Ok? Então é isso. Iniciamos a leitura das notícias históricas do livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima aula trataremos de outros povos e acredito que a gente consegue, eu acho, finalizar na próxima aula essa parte das notícias históricas. Né? Eu espero que estejam gostando. Volto a pedir, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, enfim, me chamem. Esse feedback de vocês é algo que ajuda muito na produção desse conteúdo. Ok? Até a próxima semana e conto com vocês.